Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês a minha leitura mais recente de um livro que, sinceramente, eu já li esse livro, mas há mais de 10 anos atrás, por aí. E aí, o que aconteceu? Uma amiga minha, a irmã dela, se mudou para o México e colocou todos os livros à disposição para quem quisesse e o resto ela iria doar. E aí, dos livros que eu escolhi, este livro estava no meio. E aí, justamente, eu peguei porque eu lembro que eu tinha lido, eu lembro que eu tinha gostado, a história era boa, então eu não hesitei, porque afinal de contas eu já não lembrava mais da história mesmo. Então, resolvi relê-lo. E o livro de hoje é um livro escrito pela Isabela Freitas, inclusive é o primeiro livro escrito pela Isabela Freitas, intitulado Não Se Apega Não. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E esse livro, ele é muito legal. Ele narra a vida da Isabela, que ali no auge dos seus 22 anos, resolveu terminar um relacionamento que todo mundo julgava ser o relacionamento perfeito. Coisas do tipo, como assim ele era sua alma gêmea, a metade da sua laranja? Ou vocês dois eram perfeitos juntos? Só o que muita gente não sabia é por trás de toda aquela falsa perfeição, de toda aquela imagem de que tudo estava bem, tinha uma garota que estava infeliz, mas que finalmente, um belo dia, conseguiu reverter essa situação e decidiu pôr um fim nesse relacionamento. E aí ela começa a precisar lidar com o fato de ser solteira. E aí, se você está aí na sua casa dos seus 20 e tantos anos, está solteiro, provavelmente vai se identificar muito. Quando eu li esse livro, eu não era casada. E aí, hoje em dia, lendo num outro momento da minha vida, é engraçado porque justamente eu vou lembrando dos perrengues que eu passava também. Então, muitas situações, ir para balada, conhecer alguém, dessa pessoa pegando outra pessoa 5 minutos depois, um monte de coisa. Vou dizer até meio clichê, porque eu acho que são coisas que quase todo mundo acaba passando, principalmente quando é mais jovem. Mas uma coisa muito bacana dessa personagem é justamente que ela está buscando um momento de introspecção, de se conhecer, de saber quem é aquela Isabela depois do final daquele relacionamento, mesmo que ela, sendo um bom partido, tem sempre um carinha aqui e ali de olho nela, tentando evitar que esse momento de introspecção ocorra. E é claro que eu já deixei diversos trechinhos aqui para compartilhar com vocês. E logo no primeiro capítulo diz o seguinte: acabou, the end, fim. Deve ser engraçado de começar uma história pelo final, eu imagino. Quase todos os livros que já li, até a data presente, têm protagonistas que se apaixonam logo no início. Lá pelo meio aparece algo que impede esse amor de acontecer. E no final, bem, felizes para sempre. Aqui vai ser um pouco diferente, me perdoe. Eu jamais gostei de seguir padrões. Sabe o meu namoro? Então, terminei. É difícil, depois de um bom tempo junto com outra pessoa, não ter pelo menos uma listinha de motivos para dar um ponto final. Quando a coisa está definhando, a gente segura até onde dá. Porém, chega um momento em que tudo voa pelos ares, como quem acorda num dia de frente para o espelho e fala: cansei da cor desse cabelo. Eu cansei. Cheguei no meu limite. Minhas amigas não acreditaram. Como assim? Achei que vocês fossem casar. Ai, mas vocês eram um casal tão lindo. Isabela, você é louca. Louca eu? Loucos são os que mantêm relacionamentos ruins por medo da solidão. Loucos são os que aguentam desaforo, seguido de desaforo, para não se verem sós em suas próprias companhias. Eu não tenho medo de ficar sozinha. Afinal, nasci assim. Qual é? Tá, talvez eu tenha lá um pouquinho de medo de ficar sozinha. Talvez isso seja mesmo normal. Mas não posso aceitar a ideia da total dependência de um namorado. Eu preciso aprender a viver sem estar com alguém do meu lado. Então, isso é uma das coisas que, assim, na primeira página já mostra que ela é uma personagem bem madura, diferente do que eu era quando tinha essa idade. E muitas mulheres mais velhas que eu conheço também não têm essa maturidade. Então, isso eu achei uma coisa muito legal. Diferente das mocinhas padrões que ficam mendigando amor, ela justamente tem essa consciência e
tem atitude. E aí, sobre isso, ela continua. Ele era ciumento, possessivo e achava que tinha o direito de controlar a minha vida. E tudo bem, eu era apaixonada por ele. Eu era muito apaixonada por ele. Daquelas que se apaixonam e ficam por um bom tempo em transe hipnótico, em estado mental em que é impossível enxergar defeitos. Por isso, era de esperar que eu mudasse o meu jeito para garantir a felicidade de todos, dele. Mas não, tudo tem limite. Eu não acho que eu tenha que mudar o meu jeito para manter o namoro. Talvez podar algumas atitudes mais radicais, aquelas escorregadas que a gente age sem pensar e quando se dá conta já foi. Por exemplo, talvez fosse melhor deixar de lado os papos com aquele carinha com quem eu ficava na época do colégio e fingir que não viu o ex-namorado gatíssimo passando no outro lado da rua. Coisas que parecem simples, mas que só quem as vive sabe o trabalho que dão. Porém, mudar o meu jeito de ser? Não mesmo. Nasci assim, expansiva. Ela dá um conselho. Leve para a vida. Você pede uma, duas, três vezes. Na quarta, é hora de tomar uma atitude. E eu tomei, sem medo. É claro que eu tinha plena consciência de que ia sofrer, afinal foram 2 anos do lado da mesma pessoa. Pausa dramática. 2 anos. E isso é tempo demais. Demais mesmo. Quando você tem 20 e poucos anos, 2 anos realmente é muita coisa. Ai, gente, tão legal ler esse livro e ver os dramas de jovens. Falar, ai, drama de jovem é tão simples. Ai, que beleza, quando os meus problemas da vida eram esses. É claro que já deu pra ver que ela tem um tom super divertido que deixa esse livro super leve. Então, um pouco mais pra frente, falando sobre os casais perfeitos, ela fala o seguinte: casais perfeitos existem em todos os cantos, desde Juiz de Fora, onde eu moro, até os confins do mundo. E eles estão sempre ali para lembrar como os solitários são infelizes. Olhe para o lado, isso. Aposto que você está vendo um deles. Casais que se sentam à mesa de restaurante, sorriem, são discretos, conversam educadamente um com o outro e de vez em quando dão as mãos na hora de ir embora. Alguns arriscam até um beijinho tímido. Chega a dar inveja, não é mesmo? Que nada! Quer saber um segredo? A maioria desses casais não se suporta, convenhamos. Às vezes, a mulher está planejando um modo de colocar veneno na comida do marido e ele pensando na amante que o aguarda mais tarde naquele motel barato. Vai saber! Não é porque sorriem, se beijam e andam de mãos dadas que são felizes. Aliás, eu sou da seguinte opinião: afeto não precisa ser demonstrado em excesso. Todas as pessoas que querem mostrar demais que estão inabalavelmente felizes, aos meus olhos, são as mais miseráveis. São aquelas que tentam se convencer da própria felicidade, como se dizer a si mesmo: eu sou muito feliz, fosse mudar alguma coisa. Piada. E, gente, nesse trecho super me pegou, me peguei voltando lá pro meu passado. E eu já vivi alguns relacionamentos que realmente a gente saía, não tinha uma confiança mútua, que até inconscientemente a gente, de repente, ia para algum rolê, tinha que estar meio que perto, meio que fazendo xixi para marcar território. Então, era uma coisa muito doida, meio neurótica até. Mas eu me vi muito nesse negócio quando ela falou que realmente afeto não precisa ser demonstrado em excesso. E aí ela dá uma filosofada. Dar fim a etapas não é necessariamente um sinal de fracasso. Minha ideia é que é preciso comemorar o que foi positivo e seguir de cabeça erguida para a próxima, numa boa. A vida é uma sequência de etapas, fases e conquistas. Relacionamentos não são nada mais que isso. Fases seguidas de conquistas. Sempre digo que todas as pessoas no mundo têm pelo menos 3 relacionamentos que marcam. O primeiro amor, que ficou lá na infância, aquele que um dia você achou impossível viver sem, mas que descobriu uns anos mais tarde ser nada mais, nada menos do que paixonite de criança. O amor, que machuca e destroça, aquele que nos deixa loucos, insanos, que nos faz passar por cima dos nossos princípios, esquecer tudo aquilo que lemos e aprendemos, brigar com amigos, família, ultrapassar montanhas pessoais para no fim descobrirmos que estávamos lutando por uma causa infundada. Lutávamos sozinho, enquanto a outra pessoa só fazia correr e se afastar. Esse falso amor nos ensina bastante e talvez seja um dos mais importantes na vida de todas as pessoas.
Sabe aquele canalha que te fez sofrer e chorar abraçado ao seu travesseiro por noites seguidas? Ele foi o cara mais importante da sua vida. Tá duvidando? Pois eu vou te contar uma história e depois eu falo do terceiro tipo de relacionamento que marca a vida da gente. E o terceiro e último relacionamento é o que marca a vida de uma pessoa, ele mesmo. Aquele que se esconde em detalhes, olhares e coisas pequenas. Aquele que escapole de nossas mãos como se evaporasse num piscar de olhos. Ele é a nossa busca infinita, objetivo e sonho. É o amor, da forma mais pura que pode existir. Amor dado de coração e alma. Amor que não se pede de volta. Amor que é entregue. Eu ainda não achei. E você provavelmente também não. Só que ele chega. Ah, chega sim. Chega sim. A hora preferida do amor é não ter hora alguma. Um adendo aqui nessa parte. Isso é um fato. Eu conheci o meu marido justamente quando eu não conhe... Eu conheci meu marido justamente quando eu não queria conhecer ninguém. Ele não tem compromisso, pode se atrasar ou se adiantar muito, depende das escolhas que fizermos e dos caminhos que tomarmos. Olha o karma aí! E quer saber? Não tenho pressa alguma de encontrá-lo. Cansei de procurar amor em cada esquina, em cada olhar, em cada pessoa que passa pela minha vida. Então, deu pra ver que é um livro muito legal, assim, independente se você está ou não no relacionamento, ela faz diversos levantamentos, diversas filosofadas e reflexões sobre relacionamentos saudáveis, e eu realmente gosto muito de livros assim. Um pouco mais adiante ela fala sobre desapego. De uma vez por todas, esqueçam esse preconceito de desapego. Desapego não é sair todo dia, frequentar todas as baladas da cidade, ficar com todos os garotos que aparecem na frente e em seguida dizer: pego e não me apego. Aliás, amaldiçoo mentalmente todos os dias a pessoa que criou essa frase. Pega e não se apega? Isso é justificativa para vulgaridade, desculpe-me. O desapego é muito mais do que leiloar o seu amor ou outra coisa por aí. O desapego é saber se desprender de tudo aquilo que te retém, faz mal e sufoca. O desapego é sempre um desafio para mim, aliás, acredito que para todos. A propósito, conselhos sempre parecem mais fáceis quando dados a outra pessoa. Digo isso por experiência própria. Eu, que sempre tenho um conselho na ponta da língua, me vejo em apuros quando preciso aplicá-los na minha vida. Acontece. Gente, o último trecho que eu me identifiquei demais quando, numa das minhas solteirices é justamente quando a amiga dela, solteira, chama ela para ir pra balada. Depois de um tempo namorando, você nem sabe mais como é que flerta. E aí, rola o seguinte. Epa, celular tocando, era a Marina. Minha amiga que tá solteira há 6 anos e tá quase morrendo de felicidade que agora eu tô solteira igual a ela. Tudo isso com hífen. Oi, amiga! Animada pra hoje? Diz efusivamente do outro lado da linha. Eu já mencionei que ela é sempre muito pra cima? Pois é. O que tem hoje? Eu tava pensando em ficar em casa, tava adiantada nas matérias e... Tá louca? Hoje é dia de sertanejo universitário lá naquele galpão perto da faculdade. Bomba, menina! Você precisa ir. Precisa. Ela adora falar pausadamente para dar ênfase nas palavras que considera mais importantes. Uma peça rara. Eu não gosto de sertanejo universitário. Você sabe. Eu realmente odiava esse novo estilo musical que tocava em todo lugar. E daí, eu também não gosto, mas vai estar cheio de gatos e o Evandro vai estar lá. Eu deveria saber quem é Evandro. Sinto isso. Evandro quem? Ai, amiga, você vive no mundo da lua. O Evandro, aquele gatíssimo da minha academia que eu disse que estava louco para te conhecer. Ah, esse. Verdade. Digo meio decepcionada. Minha vontade era dizer a ela que eu não queria conhecer Evandro nenhum. Quem esse cara pensava que era? Ele queria me conhecer. E quem disse que eu queria conhecê-lo? Assim que uma pessoa fica solteira, ela é exposta como se estivesse numa vitrine. Aproveitem, aproveitem, terminou o namoro semana passada. Então, combinado. Te encontro lá às 9? E aí, combinado. E aí, ela foi na tal da balada e vem o tal do Evandro. E aí, tá gostando da festa? Começa ele, dando uma sacada geral em mim. Nossa, ele era bastante atraente. Você gosta de sertanejo? Tento reatar a conversa.
Eu gosto de tudo um pouco, mas hoje a balada tá melhor do que costuma estar. Avalia ele olhando pra minha boca. Não, 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 isso não podia estar acontecendo. É, tá cheio, né? Falo tentando desesperadamente fingir que não estava percebendo que o corpo dele se aproximava. Se meu coração fosse uma melodia, seria uma bateria de escola de samba completa agora. Vem cá, sussurra no pé do meu ouvido, me fazendo arrepiar inteira. Não sei como foi que aconteceu, mas quando dei por mim, estávamos no maior amasso no meio da pista. É isso mesmo. Eu, Isabela, estava ficando com o tal do Evandro da academia. Pleno impulso. Isso só pode ser uma piada, sério, eu não sabia nem o signo dele. E signos são importantes pra mim, poxa. E se ele for de gêmeos? Eu odeio o signo de gêmeos. Então, deu pra ver que tem um ritmo um tanto quanto acelerado, me lembrou diálogos que poderiam facilmente estar em Gilmore Girls. Mas é um livro que eu super recomendo se você aí tá afim de dar umas belas risadas. E tem a continuação desse aqui que eu também já li. Então tenho certeza que se você gostar do primeiro, você vai adorar o segundo. Então, assim, já começa uma série com controle de qualidade lá em cima. Você aí já leu algum livro da Isabela Freitas? Você já leu? Qual deles? O que você achou? Qual foi o seu preferido? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.